Olá, boa tarde. Meu nome é Lucilene, sou membro da Comunidade Batista Oceânica no Cafubá e Piratininga. E é um privilégio muito grande estar aqui com vocês nesse lindo programa Fios de Prata. Embora eu ainda não tenha 60 anos, mas eu já tenho muitos fios de prata, ó. Hoje nós vamos falar sobre um capítulo do livro 60 Mais, que fala sobre a fidelidade do idoso, né? Como o idoso ele pode continuar sendo fiel no mundo de hoje, né? O apóstolo João, ele trazia em seu corpo e alma as marcas da sua fidelidade a Jesus Cristo, desde o dia em que, ainda jovem, quando consertava as redes de pesca, ele e seu irmão Tiago foram chamados para se tornarem pescadores de homens. Ao longo da sua vida, João aprendeu com Cristo que tinha que deixar de ser Boanerges, filho do trovão, para se tornar o apóstolo do amor, estando disposto a viver a verdade que lhe fora revelada pelo próprio Senhor. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A disposição de fidelidade de João foi mantida por toda a vida. Na velhice, seu testemunho foi exemplo e sustentação para milhares de cristãos que, como ele, estavam sendo postos à prova. Policarpo, discípulo de João, provou com sua própria morte que vale a pena ser fiel a Jesus, mesmo que isso custe a vida. Então nós vamos ver agora idosos fiéis a Cristo. Tá? O idoso, ele é, pela longevidade, um vitorioso. Ele sobreviveu a aproximadamente 85% dos seus contemporâneos de nascimento. Isso se ele tiver cerca de 60 anos. Se ele tiver 75, a sua sobrevivência chega a 95%. E se ele tiver 85 anos, já chega perto de 99%. Eu tenho um amigo, né? Nós temos um querido, né, da igreja de Batista de São Gonçalo, seu Gerson Gomes, que já está com seus 93, 94 anos. Então ele já ganhou de toda essa porcentagem aí, né? Que maravilha. Ao olhar para a sua longevidade, o idoso deve se orgulhar de ter ultrapassado tantos obstáculos, enfermidades, perigos advindos dos riscos naturais, consequências do tipo de vida que teve e infortúnios que poderiam ter desdobramentos fatais. Não faltaram motivos para perecer antes da velhice, como aconteceu aos seus contemporâneos. Mas você, idoso, está aqui agora ouvindo isso. Que bênção, né? Nós, os idosos aí, eu ainda falta um pouquinho para ser considerada idosa, mas a gente já está sobrevivendo, né, a muita coisa aí, já deixando muitos para trás, né? Os fiéis no mundo de hoje. O mundo em mudança. Nós estamos num mundo em constante mudança. O mundo de hoje ele é diferente do mundo em que nós, idosos, nascemos, tomando como ponto de comparação os costumes, o estilo de vida, o progresso tecnológico, científico e social. As mudanças acontecem cada vez com maior velocidade e por isso o que existe hoje não existia naqueles anos que já vão longe, e também o que existia lá nos anos que já vão longe não existe hoje, como um orelhão que a gente tinha que botar uma ficha, né? E a ficha durava lá não sei quanto tempo para a gente falar e a gente fica botando várias fichas, né? Se o mundo de hoje é tão diferente do de ontem, do ponto de vista do progresso, é, entretanto, tão desafiador como foi o do passado no tocante às questões morais e espirituais. Desde Noé, Deus tem se irado com o desregramento moral e espiritual da humanidade, a ponto de intentar destruí-la, inclusive pelo dilúvio. Os problemas são os mesmos, problemas morais e espirituais são os mesmos. O desafio de servir a Deus, glorificar o seu santo nome e de ser sua testemunha perante as gerações perversas que
que se sucedem desde que o mundo é mundo tem sido a grande luta daqueles que privilegiaram sua comunhão com Ele. A fidelidade a Deus foi a primeira prova a qual o ser humano foi submetido e da qual saiu reprovado. Este fracasso cobra altos e permanentes custos à humanidade, inclusive a violência começada por Caim, levando a cometer o primeiro homicídio. O fracasso do ser humano em ser fiel a Deus abriu um caminho de sofrimento e de destruição que só se ampliou através dos tempos, distorcendo a figura do homem e do seu relacionamento com Deus e com o seu próximo. Mesmo assim, o Senhor tem buscado oportunidade para atrair o homem de volta à comunhão com Ele. Foi por esta razão que enviou Jesus ao mundo para ser o caminho de volta mediante o sacrifício na cruz do Calvário. Os problemas espirituais e morais do homem sempre foram os mesmos desde o início. E Deus sempre foi o mesmo também. Sempre providenciou uma maneira de nos atrair para Ele, de volta para Ele, né, através da lei, dos sacrifícios que tinham o objetivo de nos purificar diante dele, né, e os profetas, e depois ele manda Jesus, e depois ele manda o Espírito Santo, e ele continua fazendo coisas para nos trazer para perto dele. Hoje a gente vai parar aqui, mas nós vamos voltar semana que vem com a outra parte do capítulo dos idosos fiéis no mundo de hoje, tá? Então, até semana que vem. Tchau.